Hi there and welcome back to lesson number 2, Freedom Flex, Step 1, Lesson 2. Vamos lá, seguindo no Lesson 2, New Verbs. Lê comigo. To work, to have. A gente viu que na terceira pessoa a conjugação do verbo existe quando for he, she and it. Uma observação para have. Este verbo to have, ele foge um pouquinho desta regra. Ele vai virar, na terceira pessoa, has. Has. Este é o único verbo que foge da exceção da regra, ok? Lê comigo então os exemplos que tem no seu livro. We have to eat cereal. He has to drink water. You like to drink beer. O exemplo de terceira pessoa, she has to work. I like to work. They have to study English. Observe que mesmo que em português seja eu tenho que trabalhar, em inglês não vai ter essa preposição entre esses dois verbos. Eu vou usar direto. Conjugo primeiro, for example, I have to study English. Se fosse terceira pessoa, she has to work. Ok? Segue comigo. Time. Today. Tomorrow. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. Every day. At noon. Midnight. Now. Later. Before. After. Every night. Mais uma vez. Today. Tomorrow. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. Every day. At noon. Midnight. Now. Later. Before. After. Every night. Examples. She likes to work in the morning. She likes to work in the morning. We like to study in the afternoon. We like to study in the afternoon. Today, we have to work. Today, we have to work. Se essa frase fosse invertida, não teria problema. We have to work today. Do lado direito, every night I have to study. Mesmo caso, I have to study every night. In the evening, I like to eat chicken. I like to eat chicken in the evening. We like to eat steak and rice. We like to eat steak and rice. Ok? Em inglês eu tenho 3 preposições que têm mais ou menos a mesma função no português. Só que em inglês, dependendo do meu posicionamento, eu tenho que usar uma ou a outra. Vamos conhecer então Preposition Combination. Este quadradinho aqui, que vai aparecer aqui, ele te ajuda muito, ok? Vamos imaginar que o meu referencial seja sempre esse quadradinho azul. Então, se eu estiver sobre, em cima, alguma coisa, on. Se eu estiver dentro, in. E se eu estiver numa ideia da área deste lugar, eu uso o at. Vamos ver alguns exemplos aqui. She studies in New York. Studies, porque é a terceira pessoa. In New York, porque é dentro da cidade, dentro de uma área, dentro de
New York. O second example que eu tenho está assim. They work on Broadway. They work on Broadway. Broadway, por ser uma rua, eu vou usar a preposition on referente a esta rua, avenida, que eu estaria em cima. E we work at Microsoft. Microsoft é o nome de uma empresa grande. Eu digo que eu trabalho na Microsoft usando at para dar uma ideia geral de qualquer área da Microsoft. Do lado direito, you work at home. Home, lar, qualquer parte de sua casa. He studies English downtown. Downtown é o centro da cidade e não vamos usar nenhuma preposição porque ele é um lugar exclusivo, só tem um centro da cidade por cidade. Então, sempre que você for se referir ao downtown, usa direto. No exemplo do livro, he studies English downtown. I like to study at school. I like to study at school. At school. Next page. Na próxima página, nós temos os articles. Articles em inglês, os artigos, temos dois igual em português. Primeiro, o definite article, que é o artigo definido. A diferença dele para o português é que o artigo the, eu não vou poder usar ele antes de um nome próprio ou de coisas que já são definidas. Por ele ser um artigo definido, ele serve para definir. Se já tem nome, não precisa. Então, esses 6 lugares que você tem num quadradinho da sua lição, lê comigo. School, college, church, work, home e downtown. Eu não vou usar o the antes desses lugares, porque esses são lugares já definidos, ou que faz parte de sua rotina. Quando a sua mãe te pergunta onde você está, que você fala algum desses lugares, ela não vai perguntar qual, porque todos esses lugares já são definidos e faz parte da sua rotina. Olha o exemplo. She studies in college. Usei só in, porque college é um lugar já definido. Lembrando que college é faculdade. Second example. They work at home. They work at home. Em casa. E I study downtown. Observação que downtown não se usa preposição. Para todos os outros lugares que você fosse referir, que não seja os lugares de rotina e nem tenham um nome próprio, eu vou ter que fazer uma combinação entre article and preposition. Então, eu vou ter o uso de at the, in the, on the. Os três têm o mesmo significado, o que facilita em português. Lembrando que o the já é todos os artigos definidos, singular e plural. Então, você nunca vai errar. Ok? Fica bem simples essa combinação. Olha o primeiro exemplo. She works at the supermarket. At, ideia geral. The supermarket. Supermarket não tem um nome próprio e nem é um lugar de rotina definido. Se você muda a palavra supermarket no seu exemplo e coloca, por exemplo, Walmart, eu vou tirar o the e a frase ficaria She works at Walmart. Segundo exemplo, they eat at the bakery. Bakery não é um nome próprio, panificadora ou padaria. Então eu uso a combinação de preposition e article. Então vai ficar they eat at the bakery. Embaixo temos we study at Freedom. Freedom é um nome próprio. Eu vou usar apenas o at. Embaixo, they work at Pão de Açúcar. They work at, próxima palavra é um nome próprio. Se fosse supermarket,
eu deveria acrescentar the. Então ficaria they work at the supermarket. O outro exemplo, I watched the game in the arena. Eu usei in the, porque a próxima palavra não tem um nome próprio. Se este arena fosse Maracanã, a minha frase ficaria I watched the game in Maracanã. We drink beer in the bar. Se este bar tivesse o nome, eu ia remover o the. She likes to watch TV at home. Usei apenas at home, porque home é um lugar definido, é o seu lar. I eat hamburger at McDonald's. McDonald's is a name, é um nome, então não vou usar the antes de nome próprio. O outro artigo em inglês é o indefinido, o que seria o ou uma no português. Em inglês eu também vou ter dois. Eu vou ter a letra A, que pode ser pronunciada como a or a. Este a quer dizer ou uma. Eu vou usar o a antes de palavras que começam com som de consoante. Não é apenas a escrita, é o som. O exemplo que temos aí é a house, a store, a book. Se eu fosse fazer uma frase com a house, eu diria I have a house. Eu tenho uma casa. As palavras que começam com som de vogal, lembrando que é o som e não apenas a escrita, eu vou usar o outro artigo indefinido, que é o an. O exemplo que tem no seu livro é an apple. Observe que tem um link aí. An apple. O segundo exemplo, an umbrella. An umbrella. E o último exemplo, an orange. An orange. Observação para esta regra é, eu tenho uma manhãzinha quando for a letra H. Se a letra H tiver um som de aspiração, um som de house, hospital, ela é considerada som de consoante. Então ficaria a house, a hospital. Se a letra H não tiver som, que é no caso um exemplo honest, honest, eu diria an honest man, um homem honesto. Observação que honest é escrito com H, mas o som é de vogal. An honest, porque o H não tem som. A letra U tem uma situação parecida. Se a letra U começar com o som de você em inglês, que seria you, eu vou ter university. Ela vai ser considerada um som de consoante. A university or a university. Se ela tiver qualquer outro som, que é o caso de umbrella, eu vou ter an umbrella.